Meu alô especial para você que é fã do rádio, rádio que já fez 100 anos e agora já está na contagem regressiva para mais 100. Vamos chegar lá, Deus é quem sabe. Amigos e amigas, muito obrigado pela audiência. Quero lembrar vocês que nós estamos em diversos canais das redes sociais. Por exemplo, você vê aqui, primeiro, é o YouTube, que é o mais tradicional. O segundo é o Facebook. Temos o Instagram, que hoje está sendo bastante procurado, as coisas vão evoluindo, vão mudando, né? E aqui embaixo o LinkedIn, onde também estamos transmitindo os nossos programas e também para quem tem deficiência visual, para quem não pode assistir, para quem gosta de fazer alguma coisa enquanto está ouvindo. Radiofobia é o nosso podcast junto com o nosso Léo Lopes. Em radiofobia.com você consegue ouvir todos os nossos programas independente. Ah, mas eu não tenho tela, não tenho monitor, eu não tenho computador. Esquece. Liga seu celular e tudo funciona, ok? Isto posto, vamos começar mais um gostoso bate-papo com um rapaz que às vezes é confundido com o irmão, às vezes o irmão é confundido com ele. Eu vou fazer uma série de perguntas, porque eu tenho curiosidade, coisas de família e tal. Então, já vou trazer aqui para a tela o nosso convidado especial de hoje, que é o Ricardo Nonato. Bem-vindo. Opa, Luiz Fernando, meus amigos, Luiz Fernando Malhoca é um grande ídolo do rádio. Para quem ama o rádio, da minha geração, não tem como não se lembrar do Luiz Fernando Malhoca, grande coordenador de rádio, grande profissional, e eu agradeço pelo convite, obrigado por estar participando deste evento tão maravilhoso que você tem organizado por aqui. Não dá para fechar a série sem os irmãos Nonato, pelo menos isso. Então, já vou começar com a minha primeira pergunta. Queria saber onde você nasceu e se Nonato é um segundo nome, é nome da mãe e tem ainda o nome do pai que você não usa, porque a gente conhece muita gente de nome Nonato e tem também santo, etc, etc. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso para saber por que os irmãos têm o mesmo sobrenome, obviamente, porque nasceram na mesma família, mas essa história, quem vai contar é você. Vamos lá. Vamos lá. Eu nasci na cidade de Tarabai. A cidade de Tarabai fica na região de Presidente Prudente, é uma cidade pequena, com cerca de 7 mil habitantes hoje. É uma cidade que eu tenho muito carinho. Com 11 anos de idade eu mudei para São Paulo e desde pequeno eu sonhei em trabalhar em rádio. Meu irmão também, o Roberto Nonato, que hoje está na rádio CNN, fez CBN durante 30 anos. Aliás, quando você chegava na porta da Rádio Globo, CBN ou na CNN, quero falar com o Roberto. Ninguém sabe quem é, mas falar o Nonato todo mundo sabe. Aqui também, hoje, eu estou em assessoria de imprensa. Se alguém chega na porta do Tribunal Militar aqui, quero falar com o Ricardo. Pouca gente sabe, mas o Ricardo Nonato todo mundo sabe. O Nonato, ele vem do sobrenome do meu pai. Na verdade, o sobrenome dos meus tios, por parte de pais, seria Ramos de Oliveira. Mas o meu pai nasceu laçado pelo cordão umbilical. E a mãe dele fez uma promessa para São José. E Nonato quer dizer não nascido no latim. Por isso que ficou José Nonato Ramos. E a gente deixou de lado o Oliveira, ficou José Nonato Ramos. E acabou virando o sobrenome dos filhos do meu pai. Tá aí a explicação, viu, Malhoca? Alguma coisa eu sentia no ar, juro que eu não li nada, não procurei informação. Eu falei, eu vou perguntar para quem de direito, porque aí a gente aprende de uma vez, não tem nenhuma interrupção, não tem fake news, não tem linha cruzada. Muito legal. Porque Nonato, você vê, o próprio Chico Anísio, durante muitos anos, criou um personagem com esse nome, porque é um nome bastante conhecido no Norte e Nordeste, bastante utilizado, e principalmente em homenagem ao santo. Ao santo, São Raimundo Nonato, né? Pois é, tem mais essa. Daí ele aproveitou e fez o personagem. Como foi o seu começo em rádio? Já numa família, ter um radialista, para nós que amamos o rádio, é maravilhoso. Ter pelo menos 2 é bom demais. Como é que isso começou? Quem é mais velho? Eu estou estabelecendo esse paralelo, porque o seu irmão também é bastante conhecido, ainda vai conversar com a gente. Então, só para saber, né, quem é mais velho dos dois
E quem influenciou quem ou o que influenciou você? Bom, eu costumo brincar, muita gente fala que a gente é muito parecido fisicamente, né? Mas eu costumo brincar com as pessoas quando falam, vocês se parecem. Eu falo, não, existe o Nonato famoso e o bonito, porque ele está no rádio ainda, na CNN, coisa e tal. Bom, a história no rádio começou. Eu sempre admirei muito o rádio. Quando eu era pequeno, nós moramos em fazenda, até os 11 anos de idade, quando eu mudei para aqui, para a capital, morava numa fazenda. E eu lembro do primeiro rádio que o meu pai comprou, era um Nippon. E eu lembro que a gente ficava ouvindo as pessoas no rádio falando e ficava imaginando. Você é criança, você vivencia muita coisa, né? Então você imagina como é que o cara chega aqui dentro, como é que ele vem parar aqui, né? Então era muito interessante. Eu sempre admirei muito a comunicação de uma certa forma. E rádio, praticamente a gente começou na mesma época. Eu sou 5 anos mais velho que o Roberto. O Roberto é 5 anos mais jovem que eu. Porém, eu comecei com 21 anos, ele estava com 17 para 18. Ele estava na fase de exército, tanto que ele serviu o exército. Final de semana ele descia para São Sebastião. Eu comecei na Rádio Convenção de Itu. Eu lembro que eu trabalhei em banco, trabalhei no Banco Cidade, depois no Lloyds Bank, que era um banco internacional. Eu trabalhava no Crédito Rural. E todos os dias eu pegava o Diário Oficial da União e procurava onde tinham rádios sendo autorizadas ou o nome de alguma coisa. Procurava e ligava, telefonava. Ó, vocês estão precisando de locutor, estão precisando de repórter, qualquer coisa assim. E eu entrei como repórter na Rádio Convenção de Itu em 87. Nesta mesma época, o Roberto, que tinha 17 anos, tinha acabado de completar 17 anos, eu tinha 22 para 23, ele começou na Rádio Beira-Mar de São Sebastião. Começou como locutor lá de FM. Eu fiquei 6 meses na Convenção de Itu. No final do ano, o Beto Camurça saiu, que você conhece também, né, Manuel? O Beto Camurça saiu de São Sebastião para vir para a Transamérica, em São Paulo. Pintou uma vaga em São Sebastião de locutor de FM e meu irmão me ligou, falou, o pessoal pediu para você vir aqui fazer um teste. Eu fui e acabei entrando na Rádio Beira-Mar. Ficamos trabalhando um bom tempo juntos. Ele servindo o Exército, porque ele tinha acabado de ser convocado pelo Exército. Ele vinha para o Exército, final de semana ele descia, fazia São Sebastião. Mas aí, assim que ele foi liberado do Exército, ele entrou na Antena 1, mas isso aí depois ele conta aqui no seu quadro aqui. E aí começou minha história no rádio. Eu entrei na Rádio Capital, na Rádio Capital depois, aí fiquei na Rádio Beira-Mar de São Sebastião. Em 89, eu saí da Beira-Mar e fui para a Rádio Morada do Sol, de São Sebastião também, ali, 95,5. A São Sebastião era 102,5. Quem era o dono? Só para a gente acertar essa linha do tempo, que eu conheço alguns e nem sempre conheço todos. Quem era o dono da Rádio Beira-Mar? Da Beira-Mar era o Flávio Sherman e o Jim, os dois donos da fábrica de mesas Scala. Eu fui aluno, o que eu sei de técnica, de engenharia, o pouco que eu sei, eu devo a Carlos Augusto Sherman, o patriarca da família, o pai da Suzana e pai do falecido Flavinho, que foi meu professor na ECA. Ele é que deu os primeiros passos, ele que me ensinou diferença, porque a gente não sabia o que era torre, o que era antena, distal de cobre, aqueles fios de 60 centímetros. Ele deu uma aula, era um grande mestre, era um grande professor e sabia fazer, não é que ele só falava. Ele é que fazia, ele é que colocava emissoras no ar. E deu a sorte de conseguir também uma concessão para fazer a rádio e deixou o filho tomar conta. Exatamente. O Flávio, o pai dele, foi um dos precursores do rádio do Brasil também. O Flávio era uma pessoa maravilhosa. Quando eu vim trabalhar em São Paulo, na Rádio Capital depois, muitas vezes o Flávio ia de final de semana para São Sebastião, toda sexta-feira ele descia, e lá eu era carinhosamente chamado por Rick, né? O pessoal me chamava de Rick em vez de Ricardo, e ele falava, Rick, eu estou descendo sexta-feira, vai comigo. Eu sempre ia de carona com ele. O Flávio, infelizmente, faleceu jovem, né, com um infarto. A Suzana chegou a trabalhar com meu irmão na Antena 1 também, mas era uma pessoa maravilhosa, maravilhosa mesmo. Inclusive, hoje tem a rádio lá de Ubatuba, né, que é do mesmo grupo, e o Jim, que era o sócio dele, que dono da fábrica de mesas Escalas, né, e são pessoas assim que eu tenho muita gratidão, assim como a Rádio Convenção de Itu, do Orlimar Pires de Almeida, o Orli,
muito famoso no rádio também, que hoje tem a TV Convenção em Itu, e eu entrei em rádio em 87, 89, final de 87 eu fui para Beira-Mar de São Sebastião, 89 fui para Morada FM, 95,5, a Beira-Mar era... Do Grupo Montoro. Isso, do Toninho Montoro, inclusive, que de vez em quando eu converso com o Toninho pelas redes sociais, família Montoro, pessoal maravilhoso, o Toninho é um grande cara, eu gosto muito do Toninho. E aí eu fiquei... Isso, e eu fiquei 3 meses na Morada, e foi quando a Rádio Capital de São Paulo, nos 1040, ali ainda no 9 de julho, o Wilson José Abdala, que Deus o tenha, o Wilson José era o diretor de jornalismo, e ele estava fazendo teste para repórter. E eu fiz um teste, fiquei 2 dias fazendo teste, e ele resolveu me contratar. E eu entrei na Rádio Capital em 89. Foi onde eu tive bons momentos no rádio, mas é lógico que a saudade do início do rádio é muito grande. Em 87, quando eu entrei na Rádio Convenção de Itu, eu ficava em Salto, na cidade de Salto. A convenção ela tinha um escritório, a sede em Itu, tinha um escritório em Salto e outro em Indaiatuba. Eu ficava em Salto e dormia em Indaiatuba. Era uma coisa assim maravilhosa. Chegava no final de semana a fazer futebol, eu viajava com uma maletinha na época, você reservava uma linha na Telesp, que hoje é a Vivo, e você fazia a ligação ali, macho e fêmea ali no link que eles ligavam na cabine do estádio para você transmitir futebol. E eu viajava junto com o time da Saltense, que disputava a segunda divisão, junto com o Ituano, Rádio de Mococa. Uma coisa fantástica, algo maravilhoso. Aliás, isso, Marioca, e você que está vendo, me fez pensar um tempo atrás, assim, eu estava comentando com meu irmão, a vontade de viajar pelo interior para conhecer os estádios de futebol, de Jaú, do rádio de Mococa, do Palmeiras, São João da Boa Vista. Você vê que o rádio, ele proporciona tanta coisa que ele está na gente, assim, de uma forma maravilhosa. Muita gente, eu estava até falando outro dia numa faculdade, onde eu fui dar palestra para alunos de comunicação, que muita gente pensava que com o aparecimento da TV o rádio ia morrer, com a internet também, e hoje o rádio está na internet, né? Veja isso. Interessante você falar do rádio, que é o clube de Mococa, porque rádio é uma palavra que eu costumo dizer, para mim, é muito importante. Eu sou meio ovelha negra da família, porque todos os meus queridos parentes foram para medicina ou foram para direito, etc, etc. A única pessoa que deu... Ainda bem que eu estudei, porque se eu não tivesse estudado, ainda eu falar coisas erradas aí a meu respeito. E a minha família, do meu pai, do lado paterno, é de Mococa. Portanto, eles viveram lá. Meu avô tem uma rua com o nome dele, Francisco Malhoca. O Teatro Municipal, que foi o primeiro cinema da cidade, que era de propriedade do meu avô e do irmão dele, também tem o nome dele. Tudo isso é homenagem, você me faz lembrar até com muita emoção da família Malhoca de Mococa. Mas prossiga, pode ficar à vontade para contar não só da sua saudade, mas da sua experiência, que é o importante para nós. Para onde você foi? E lá se vão. Esse ano fiz 35 anos dessa profissão que eu escolhi, comunicação, e do rádio, são 35 anos de rádio. Entrei em 89 na Rádio Capital, depois eu acabei saindo para fazer uma assessoria de imprensa, mas continuei trabalhando para a Rádio Capital, que era trabalhar fora, mas era para o mesmo proprietário da rádio, o professor Edevaldo, que era dono da FMU. Trabalhei até 2001 na Rádio Capital, eu saí como diretor de jornalismo lá, nós trabalhamos juntos até, né, na rádio, lá nos bons momentos do rádio AM, aquele rádio popular, o rádio jornalismo, né, muito bacana isso. Hoje eu ainda faço alguns boletins, eu faço para a Rádio Tropical FM de Lisboa, os boletins aqui do Brasil, e faço para a Rádio Cidade de Itu. O Heraldo de Oliveira, que trabalhou na Rádio Capital também, é um dos responsáveis por eu ter entrado na Rádio Capital, porque ele é de Itu. Hoje, ele é secretário de comunicação de Itu e ele comanda um jornal diário lá na Rádio Cidade FM de Itu. E todos os dias eu faço uma colaboração para ele. Eu entro com um boletim. Porque o rádio,
ele é como eu costumava ouvir das pessoas mais antigas que estavam, né, as pessoas que já estavam mais experientes, falavam, isso aqui é como uma cachaça, você bebe, você não sai mais. E realmente, olha, hoje eu me encontro com o pessoal que nós trabalhamos juntos há 25, há quase 30 anos, e a gente se encontra em churrascos, a gente se encontra em reuniões, num bar, a gente marca para tomar uma cerveja, para bater um papo, e não tem como o assunto não ser rádio. A gente acaba falando de rádio, contando histórias. Você lembra lá daquele momento que a gente viveu ali, e a gente não esquece pequenos detalhes que você fala. Normalmente você esquece da vida, mas no rádio você não esquece. O rádio, ele tem essa magia de fazer você lembrar de muitos momentos. Eu tenho uma experiência aí em rádio, mas assim, tem aquela emoção. Você imagina a minha emoção de poder trabalhar ao lado de um Eri Correia, como aconteceu já comigo, de sentar ao lado do Eri Correia para ler o jornal ali naquele momento da Rádio Capital, ao lado de um saudoso Paulo Barbosa, que Deus o tenha, que era um cara também gênio da comunicação, ou Paulo Lopes, aqueles caras, ou Zé Bétio mesmo, que eu conheci o Zé Bétio e ele me tratava carinhosamente, aquele cara que eu ouvia lá quando eu era moleque, lá na fazenda, lá no interior, ou ele Correia, na época que eu trabalhava no banco e tinha que acordar cedo, e eu via o Eli Correia falando, oi, gente, quem dera imaginar, ou quando teve aquele grande sucesso da Band FM na década de 80, eu poderia imaginar que poderia estar trabalhando com você, mas algum dia a gente pode se encontrar de novo, né? Se encontrar no rádio, eu lá como ouvinte, depois trabalhando ao seu lado, ou mesmo pessoas que eu ouvia e hoje são meus amigos no rádio. Então, o rádio me propiciou isso tudo. Então, eu sou muito grato ao rádio. O rádio completou 100 anos agora, e eu acho que vamos viver muito mais. Talvez nós não, né? Mas o rádio ainda vai ter muita história para contar, você não acha? Sem dúvida nenhuma. O rádio, independente da plataforma, ele tem uma base, que é a comunicação de um lado e a companhia do outro. Enquanto tem alguém se comunicando dentro do estúdio, ou em qualquer plataforma, diante de um microfone, que é onde se produz a voz em primeiro momento, depois passa por uma série de instâncias e equipamentos e chega do outro lado, fazendo companhia para quem precisa. Enquanto estiver um ser humano necessitando de companhia, a gente acorda, às vezes, está sozinho, em casa, de repente, hoje até com esses novos artefatos malucos que algumas pessoas de idade estão começando a aprender, seja o Google, seja a Alexa, você conversa, você já fala, olha, sintoniza a rádio X, já está aí ouvindo o seu. Ah, mas não é rádio, sim. A comunicação é via rádio. Não importa o aparelhinho que você está usando. Se ele tem tomada, se ele tem transistor, nada disso. Agora, me diz uma coisa: o que leva um garoto como você a procurar o rádio? Eu vou jogar assim, aleatoriamente. É vontade de aparecer? É um pouco de vaidade? É aquela coisa que a gente não sabe explicar, mas tem aquele bichinho que dá uma picada na gente e, de repente, eu quero, porque eu quero, porque eu quero. O que você acha que levou você para ser um radialista? Olha, eu creio que aquela questão da comunicação, o rádio, ele é mágico, né? Como você falou, ele está em todo canto, independente das plataformas ou da tecnologia. Hoje mesmo, quando eu vou pela estrada, aí eu coloco lá no Bluetooth para ouvir um YouTube ou um Spotify, mas chega um momento que você cansa e você quer ligar o rádio, você quer ouvir o rádio. Porque o rádio é uma companhia, o rádio é aquela coisa mágica, é aquela coisa de se comunicar para muita gente, é aquela coisa de falar. Eu fiz o curso de rádio em 86, lá em Guarulhos, no Senac, e ali eu pude ver que eu estava certo na minha escolha, porque realmente é apaixonante. O rádio ele tem essa magia, né, de comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo. Quando a gente fala em rádio, ninguém pensa em ser famoso.
A gente pensa no rádio, de uma maneira geral. A gente vê os amigos, os colegas da gente hoje, técnicos de som, operadores de áudio, que são pessoas que são apaixonadas pelo rádio também, até hoje eu encontro com muitos deles, que trabalharam comigo na época, ou que trabalharam antes de mim até, que já estão aposentados, mas que não estiveram à frente do microfone, mas que são apaixonados pelo veículo rádio. Então, essa paixão surgiu há muito tempo de ouvir a latinha ali, ouvir o rádio lá no interior, na fazenda, e ficar curioso. Como é que a pessoa fala no rádio? Como é que o cara entra dentro dessa caixinha aí? E eu acabei desenvolvendo, eu acabei me apaixonando por isso, né? Eu acabei me apaixonando por isso. Antes de me apaixonar assim pelo jornalismo de uma forma geral, pela comunicação, me apaixonei pelo rádio. O rádio tem essa magia, né? Você me fez lembrar uma coisa interessante, e eu acho bom a gente conversar, comentar a respeito. Eu, quando viajava, eventualmente lá, meu primeiro Corcel tinha um rádio toca-fitas. E aí, quando chegava num ponto no interior, lembrando que naquele tempo não tinha tantas emissoras como tem agora, nem pirata, nem não pirata. Aí, de vez em quando, você chegava numa área que não tinha recepção de rádio, não pegava nada. Aí você colocava uma fitinha. A fita, ela tem as músicas que você gosta, mas ela é fria, ela não fala com você. E isso é uma coisa que eu achava de vez em quando. Eu falo, puxa, quero saber a hora certa, o rádio daria, mas a fita não dá. E outras coisas, né? Tempo, temperatura, como é que estão as condições das estradas, enfim. É aí que a gente descobre a força que o rádio tem, a necessidade que o rádio tem de conversar com as pessoas. E você pegou muito bem essa vertente do rádio de dizer, de conversar, de fazer companhia. Muito legal. Você já fez alguma coisa tipo rádio web? Já pensou em ter? Porque hoje qualquer um de nós pode ter a própria rádio. Não tenho dinheiro para concorrer com os grandes empresários e falar junto ao ministério para conseguir uma emissora, mas você tem a condição de fazer uma rádio web. Já pensou em ter a sua ou não tem nada a ver com isso, você está satisfeito com o que fez e faz? Olha, foi muito bom você tocar nesse ponto, porque a minha paixão por rádio, ela continua, e muitos colegas têm montado sua rádio web, né, para falar ao público em geral, para ter aquela alegria de fazer. E aqui onde eu sou hoje, eu estou como assessor de imprensa do Tribunal de Justiça Militar. Eu criei para o nosso portal, falei com o presidente, autorizou, nós criamos um podcast, onde a gente conta algumas histórias da Justiça Militar, ou determinado assunto de prestação de serviços que interesse para o advogado que está vendo aqui, ou o policial militar que está entrando no site. A gente conta histórias aqui no podcast do Tribunal de Justiça Militar. Uma forma que eu encontrei de brincar um pouco de rádio, e você vê como eu te falei, até hoje eu continuo fazendo boletim da rádio da cidade de Itu. E aí foi onde eu achei essa graça de fazer o rádio com esse podcast aqui da Justiça Militar Estadual. É curioso porque e parece que a gente infere certas coisas, né? Eu tenho um material, eu tive um banco de som, aliás, tive não, eu tenho. Só que a minha empresa já não está mais atuante porque a pirataria acabou com o negócio. Eu sempre cito essa situação. Quando você era mais jovem, eu também, chegava sexta-feira, a gente falava, vamos lá pegar uma fitinha de VHS para assistir a um vídeo, um filminho de cinema que agora eu posso ver em casa, etc, etc. Ok. Aí vem uma empresa chamada Blockbuster e acaba com todas as lojinhas de bairro, acaba com todos aqueles que locavam a fita. Aí veio o Netflix e acabou com o Blockbuster. Então, o mundo, o mercado, tudo isso que vem acontecendo, você não tem tempo de pensar. Ele vem, atropela e de uma hora para outra muda absolutamente tudo. Então,
O rádio passa por esses percalços todos e continua firme. Por quê? Porque ele é simples. Ele é voz e coração. Não tem muito mais, entendeu? Você pode fazer, óbvio, que a embalagem é legal, eu gosto muito. Eu estava falando do período em que eu estava com o banco de som. Eu sempre fui um apaixonado por trilhas sonoras, por sonoplastia, por embelezamento sonoro, como eu chamo. Então chega um ponto e você fala, puxa vida, tem gente que descuida dessa parte. Agora, independente, na disputa de audiência, ganha a rádio que tiver mais embalagem mais bonita e conteúdo correto. Não adianta você fazer simplesmente emissora de rádio. E nessas tantas trilhas que eu tenho, eu acho que hoje, se eu entrasse num concurso, aí, olha, você tem que fazer 10 rádios diferentes em um dia. Eu faço em meio dia. Eu tenho muito material com músicas diferentes, com formatos diferentes, porque eu gosto, eu faço de maneira mais fácil. Seria só a tramitação técnica para separar os canais. Agora, isso é frio. Tanto quanto aquela fitinha cassete que eu tinha antigamente, ela não conversa com ninguém. Ela não diz o que está acontecendo. Né? Eu acabei de receber, nesse momento, por causa do excesso de chuva, um alerta que, se eu estivesse no rádio, era só pegar o celular, não precisava nem redator. Né? Preocupação com a dengue, porque esse excesso de chuvas que nós vivemos no começo da primavera propicia acúmulo de água. E o acúmulo de água pode ser um criadouro de dengue. Então, essas coisas, o rádio entra na hora. Ele já alerta todo mundo. E aí está o diferencial, aí está a coisa bonita. Bem isso. É bem isso. O rádio, a fitinha cassete, como você falou, ou o Spotify, ou o Netflix, ou o YouTube, que você coloca ali no Bluetooth para você ouvir no carro, ele jamais vai transmitir o emocional. Jamais o aplicativo da CPTM vai te transmitir naquele momento como é que está o movimento na estação Barra Funda, na estação Itaquera, na estação Perus. Se você tiver com o aplicativo de uma rádio, estiver ouvindo no ônibus, naquele momento, quem estiver ali, ou mesmo uma pessoa que entrar no ar, ela vai te contar, olha, não venha para cá agora, porque a estação está lotada de gente. Aqui tem alagamento na Avenida X. A Avenida Y não está passando nem caminhão. Ou seja, o equipamento eletrônico de fita cassete, de CD, de DVD, esse não traz essa informação. Por isso que o rádio tem essa magia, como você falou, né? O que você não fez em rádio? Pode ser na vida, mas vamos começar pelo rádio. O que você gostaria de ter feito, ou ainda, porque é jovem, acha que vai fazer em breve? Tem alguma coisa? Então, eu ainda sonho em ter um programa de rádio, mesmo que seja de uma hora só. Ou um programa de música, ou um programa de notícias no final do dia, para dar a informação do dia, ou de manhã, para dar um resumo do dia anterior, porque é gostoso estar no microfone ali, se comunicar, falar de música, não importa, é o prazer de estar no microfone e ter pessoas ouvindo do outro lado, onde a gente possa passar uma música com alegria. Eu ainda sonho, sabe, em ter um programa de rádio. Eu, apesar de ainda fazer uns boletins diários para aqui, para a cidade de Itu ou para Lisboa, em Portugal, mas eu ainda sonho em sentar no estúdio e falar no microfone, porque é um prazer assim que somente a gente, como você falou no começo, toma essa cachaça, sabe o gosto que tem essa cachaça, né? O rádio ao vivo não tem que substituir. Às vezes, a gente precisa entender isso, precisa explicar para os nossos queridos amigos, nossas amigas que nos acompanham. Por que o fulano saiu? Às vezes, ele está numa emissora, o rádio já não paga bem. Começar pelo começo. Quem trabalha em televisão ganha mais. Às vezes, ele dá um certo destaque, dependendo da posição que o locutor tem. Já elegeu muitos locutores
muitos apresentadores. Enfim, é difícil você ver um produtor, um operador de som ser eleito porque trabalhou no rádio. Ninguém sabe quem é o cara. Ninguém sabe quem está ajudando, e é uma equipe grande que trabalha por trás do sucesso do locutor. Porém, quando você usa o seu prestígio, se for para fazer o bem, não tenho absolutamente nada contra. Mas é diferente quando você faz ao vivo, você sente aquela coisa que está o dia inteiro, cada vez que você entra no ar, você sente aquele friozinho na barriga, porque você sabe que você está diante de um auditório imenso. Embora a gente costume falar no singular, com você que está nos acompanhando, a gente sabe que o auditório é grande e comporta muitas vezes. Então, isso é que é legal, isso é que mexe com a vontade de fazer. E eu costumo perguntar isso porque, de repente, alguém está vendo o nosso programa e fala: poxa vida, cara com uma voz dessa, com essa capacidade, com essa experiência, parou, vamos embora. Agora, se acertar, eu não sou empresário dele, não. Pode falar direto. Não tem comissão aqui, não tem jogo sujo. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, a pessoa deixa o rádio, vai fazer uma outra coisa, porque tem uma possibilidade de ganhar um pouco mais. E, às vezes, quase sempre, o nosso minguado salário radiofônico não dá para pagar todas as contas ou para pagar o estilo de vida que aceitou. Alguém mais na família, eu ia perguntar isso no começo, acabou passando, alguém mais na família enveredou pelo lado radiofônico ou artístico, além do irmão? Não, só eu e ele. Eu tenho uma sobrinha que hoje está com 23 anos, que ela está jornalista, ela está na Rádio Jovem Pan, mas é rádio mais é a TV, né, Jovem Pan, ela está lá na área de edição, mas não é no microfone, como eu e meu irmão. Só nós dois mesmo. Em 10 irmãos, ele é o caçula, o Roberto, nós somos em 10 irmãos, e só eu e ele que enveredamos para o lado do rádio. E isso é muito interessante, porque em festa de família, todo mundo fala, os dois ali só trabalham em rádio, né? É muito interessante isso, até mesmo entre os amigos, muita gente fala, a gente confunde vocês dois. Mas só nós dois mesmo na família que partimos para esse lado do rádio. Minhas irmãs são professoras, outros irmãos são funcionários públicos, outro na área bancária, mas só nós dois enveredamos para o lado do rádio. Bom, tal seria, se vocês 10 se interessassem pelo rádio, ia ter que fazer pelo menos 2 emissoras, porque não comportaria tanta gente. Eu costumo fazer umas brincadeiras, às vezes, no meio da conversa, sobre micos que você se lembra. Eu paguei um mico uma vez, assim, aquele. Independente disso, a confusão com seu irmão já causou algum tipo de coisa? Roberto, dá um autógrafo. Não sou Roberto, sou Ricardo. Por exemplo, ou alguma coisa desse gênero? Curioso? Já aconteceu algo interessante que muita gente às vezes confunde. Eu ou ele, ou quando ele está em algum evento, ou eu também, porque a gente acaba cruzando com muitas autoridades. Mas eu lembro uma vez que me convidaram para ser mestre de cerimônia num evento, no Memorial da América Latina, um evento grande de médicos, era da área de medicina, e tinha profissionais do Brasil inteiro. Eu lembro que eu estava lá apresentando o evento, eu estava como mestre de cerimônias, porque a nossa voz, às vezes, é bastante parecida, né? Eu não acho. Eu acho que a voz dele é muito melhor que a minha. Mas, assim, talvez pelo tempo dele na frente do microfone, né? Então, seja essa diferença. Mas a nossa voz, o timbre é muito parecido. E eu estava apresentando e eu chamei para o coffee break, o intervalo lá do evento, e veio um médico de Natal falar comigo. Na época, meu irmão estava na Antena 1 também, ele fazia Antena 1 e Excelsior, que na época já era CBN, e um médico de Natal veio falar comigo, falou: rapaz, no meu consultório, eu te escuto todo dia na Antena 1. Aí, você é da Antena 1, né? Aí eu falei: não sou, é meu irmão que é. Ele falou: rapaz, eu jurava que era o rapaz. Até falei para o
médico que estava do meu lado falou: esse cara é locutor da Antena 1. E foi muito engraçado, porque ele imaginou que eu fosse meu irmão, naquele momento, apresentando o evento ali no meu Orelhão, um evento para a área de medicina. Tem esse momento engraçado. Já aconteceu também, quando éramos solteiros, de alguém ligar para minha casa e imaginar que estava falando com ele e estava falando comigo. Já aconteceu isso. E até porque os dois têm R, não sei se os outros dois também têm nome começado com R, que às vezes é comum na família, mas aí fica mais fácil a confusão, porque independente do visual, do físico, do timbre de voz, o nome também ajuda. Mas, enfim, tem alguma outra coisa mais curiosa, alguma coisa assim que não só a experiência de vida, mas que você tenha vivido e que o rádio proporcionou, uma viagem que você tenha feito que aconteceu alguma coisa diferente. Cada um dos nossos colegas entrevistados tem sempre alguma coisinha que guarda, né? O pessoal do esporte fala: uma vez eu fui fazer Copa do Mundo, cheguei num lugar, não sabia falar a língua. Tem sempre um. É mico ou não, é sempre curioso, e os nossos amigos e amigas que nos acompanham gostam de saber dessas histórias. Se tiver mais alguma coisa, fique à vontade para contar. Sim, tem. Eu, quando fazia FM em São Sebastião, fui cobrir Semana de Vela em Ilhabela. Fiquei uma semana cobrindo a Semana de Vela em Ilhabela, foi muito bom, uma experiência fascinante. Campeonato de surf em Ubatuba, em 88, fevereiro de 88, fui cobrir o campeonato de surf em Ubatuba, fiquei uma semana lá, no hotel, foi uma coisa muito bacana, muito legal mesmo. Já aconteceu de eu ir cobrir, como eu te falei, os campeonatos de futebol da segunda divisão, quando eu era repórter, ainda na Rádio Capital, cheguei a viajar para a inauguração de algumas empresas em Santa Catarina, no interior de São Paulo, ou em Pernambuco, inauguração de alguma fábrica, de alguma empresa. Isso aí foi muito interessante, é algo assim que o rádio proporcionou a mim. Então, é aquela coisa que eu jamais imaginaria fazer estando em outra profissão. Hoje, é claro que eu viajo para Brasília constantemente por conta de trabalhar no judiciário e aqui no tribunal, mas o rádio me proporcionou essa coisa de estar lá fazendo cobertura, como eu fiz uma lembrança boa que eu tenho, viajar para o Rio de Janeiro, para a Petrobras, conhecer uma plataforma de petróleo. Isso é uma das viagens que eu mais gravo na minha vida, foi em 94. Eu fui conhecer uma plataforma da Petrobras na Bacia de Campos e fomos para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro pegamos um helicóptero de Macaé até a plataforma. Isso é um presente assim sem tamanho que o rádio me deu. Lógico que fomos trabalhar, muitas vezes a pessoa pensa, foi viajar, mas não foi. A gente trabalha para caramba. Porém, essa experiência é muito grande. Jamais eu imaginaria conhecer uma plataforma de petróleo ou a forma como é testado o solo, onde encontra o petróleo embaixo do mar, coisas que eu aprendi, que o rádio me proporcionou. Semana de Vela de Ilhabela, uma volta que dá uma vela ali naquele momento, o que significa aquilo, ou um campeonato de surf, ou mesmo um futebol, ou uma fábrica de papel, como que chega a árvore, como se transforma. Ou seja, o rádio também me permitiu ter aulas de história fantástica, porque a gente que trabalha no rádio, a gente é apaixonado por histórias, né? A gente gosta de contar histórias verdadeiras, não estamos falando de contar lorota, contar histórias, contar fatos históricos. E o rádio tem muito disso. Eu costumo até brincar com os amigos que muitas vezes a gente se encontra meio-dia e a gente vai até as 10 da noite e as histórias não se esgotaram, porque são muitas, muitas, muitas. E o rádio me proporcionou momentos maravilhosos. Brasília, por exemplo, quando eu estava no rádio, fazendo cobertura de eleições, momentos históricos na vida do país que eu vivi, que em outra profissão eu não viveria, eu ficaria apenas no camarote assistindo. Mas o rádio me proporcionou vivenciar ali uma transmissão de cargo de governador ou de presidente da República, em que eu pude
compartilhar aquilo e eu pude transmitir aquilo para as pessoas. Isso que é mais legal, eu poder contar essa história para as pessoas. Então, o rádio, eu sou muito grato ao rádio. O rádio é algo assim na minha vida que eu fiz a escolha. No começo, eu lembro que eu fui ganhar metade do que eu ganhava num banco, mas a satisfação profissional, eu posso dizer que não tem igual. O rádio é esse presente na minha vida e que eu serei sempre radialista, eu sou eternamente radialista. Eu acho que a gente não muda essa essência, viu, Manuel? Não, com certeza. Você pode ter outras especializações, outras profissões, etc. Mas uma vez radialista, esquece. O que você diria para os jovens que querem trabalhar no rádio, os jovens que gostariam de seguir uma carreira? Sempre, e a gente acha que a primeira coisa que a pessoa pensa é em ir para o microfone. Mas existem outras carreiras, outras funções extremamente importantes atrás, nos bastidores. Então, fique à vontade para sugerir o que você acha para os novos que estão fazendo o curso, estão procurando ainda para que lado eu vou, se para o rádio, se para a televisão. A gente conta tudo. Onde ganha pouco, onde ganha um pouquinho melhor, para que ele possa se ajustar com aquilo que ele quer. Se ele conseguir pagar a conta e sair dali feliz, ótimo. Se ele for trabalhar numa empresa, numa instituição diferente do rádio, e for todo dia dizendo, meu Deus do céu, mais um dia de trabalho, chega em casa e fala, não aguento mais, melhor trabalhar naquilo que ele gosta. Mas agora a palavra é sua, seu conselho. Olha, em primeiro lugar, seja apaixonado por comunicação, seja apaixonado por dar informação, seja apaixonado por contar uma história real. E também humildade, estar sempre bem informado, procurar, quando você quiser trabalhar em rádio, procure ver a história do rádio, quem foram os grandes nomes do rádio, Moraes Sarmento, Zé Bétio, tiveram outros grandes nomes da década de 60, 70, Lamartine, desde o início do rádio. Procure saber, porque é importante, naquele momento de uma discussão, na hora da cerveja, não existe coisa mais bonita na vida do que uma pessoa bem informada, uma pessoa que está trabalhando ali porque ela gosta. O rádio, não só no microfone, mas também nos bastidores, é feito de pessoas que têm uma sacada. É uma pessoa que consegue, quebrou ali um ovo, não, vamos usar aquele ovo ali, vamos fazer uma gemada. O limão caiu no chão, vamos lavar e vamos reaproveitar. O rádio é feito de pessoas que sempre buscam o improviso, que sempre buscam soluções. E seja isso sempre. Procure sempre soluções. Antes de mais nada, o rádio ele é apaixonante. Tanto que, mesmo como você disse, ganha pouco, não ganha um ótimo salário, mas você vai com prazer, porque você tem alegria. O rádio é essa paixão. O rádio é essa coisa gostosa, tudo isso que a gente já falou e o que a gente já conhece, independente de outras mídias, Netflix, Spotify, YouTube, Instagram, ou as novas tecnologias, ou as novas redes sociais, ou mesmo novos meios de comunicação, o rádio, ele não perde a magia. A gente vê que hoje muita gente, ou as maiores audiências de redes sociais, é o podcast, que nada mais é que o rádio transformado em pequenas entrevistas. Mas o rádio ao vivo é apaixonante também. Então, você que está começando em rádio, procure ser uma pessoa bem informada, antes de mais nada, bem informada. E não pense em, entre as 9, sair às 15, eu tenho que sair às 15. Tente um pouquinho mais, que é para você aprender mais. Use aquele tempo a mais para você sugar um pouco da experiência de quem já tem. Essa é a receita que eu dou. Eu aprendi muito assim, sendo humilde e buscando informações com quem tinha mais experiência que eu. Quem tem mais experiência que a gente
tem sempre uma história nova a ensinar. É isso o recado que eu dou, viu? Bom demais. Antes de encerrar, me conta, e conta para os nossos amigos, as nossas amigas que estão nos sintonizando, o que faz uma assessoria de imprensa? Algumas vezes nós falamos aqui, hoje você repetiu 2 ou 3 vezes que está trabalhando numa assessoria, e tem pessoas que falam, porque eu já fiz assessoria, mas eu não fiquei muito tempo, ou fiz assessoria e depois voltei para o rádio, e passa por cima. A gente ainda não falou exatamente. Como você é um expert e está, no momento, trabalhando nisso, vamos explicar um pouquinho. É preciso ter uma profissão, digamos, tem que ser jornalista? Quanto tempo de trabalho? Em que consiste essa assessoria? Com quem fala? O que faz? Dá um briefing, por favor. Bem, a assessoria de imprensa ela é responsável por fazer a interligação, a interface entre o órgão público ou uma empresa privada e a imprensa e a comunicação em geral. Quando você lê uma notícia, segundo a assessoria de imprensa nos disse, é o papel que eu faço aqui. Então, muitas vezes, o jornalista ele não tem acesso ao juiz aqui do caso, então ele me procura. Eu faço essa ponte entre o juiz e o jornalista do jornal, da internet, ou da televisão, ou do rádio. Numa empresa, a mesma coisa, dessa mesma forma. Vamos supor, a empresa X está com um problema tal e nós resolvemos procurar o presidente da empresa. O presidente não pode falar, quem vai conversar com ele é o assessor de imprensa. O assessor de imprensa vai no presidente ou alguém da área e retransmite para a imprensa. Ele faz essa ponte. Ou se o jornalista quiser entrevistar alguém, é ele quem vai intermediar. Ele serve para aconselhar também. De repente, o presidente da empresa, o assessor de imprensa fala, não é bom a gente tocar nesse assunto agora, porque isso aí pode gerar um prejuízo futuro ou gerar uma expectativa na sociedade. Então, o assessor de imprensa ele é um mediador entre a empresa pública ou privada, ou órgão público, e o jornalismo em geral, que nada mais é que a sociedade. O que é preciso ser para trabalhar nisso e quanto tempo de trabalho diário, expediente diário? Olha, normalmente o jornalista, formado em jornalismo, são 4 anos da faculdade de jornalismo, relações públicas, hoje, muitas vezes faz esse papel de assessor de imprensa, são 4 anos de faculdade, e, na verdade, você trabalha 8 horas por dia, é o tempo normal, porém, muitas vezes, você pode ultrapassar esse horário, vai ter dia que você consegue trabalhar menos, é o que eu falei. Eu, por exemplo, eu fico com o meu celular 24 horas por dia ligado, porque pode acontecer algo, ainda mais no ramo do judiciário aqui, na madrugada. E na madrugada a imprensa está funcionando. E muitas vezes o jornalista me liga 5 horas da manhã, 6 horas da manhã ou 11 da noite, como já aconteceu muitas vezes. Então, o horário específico, geralmente numa empresa privada, tem um horário fixo, são 7 horas por dia. Já no órgão público, tem o jornalista que trabalhar comigo, por exemplo, ele trabalha os seus 7 horas. Mas eu que sou o responsável pela imprensa, o meu horário são 24 horas por dia, né? Vamos dizer assim, sempre atento, ou mesmo sábado e domingo a gente tem que estar atento, a não ser que você seja um jornalista. Eu sou assessor de imprensa, mas você tem um chefe que você se reporta, mas o chefe ele não pode se desligar nunca porque a mídia não para, né? É o chefe. Então, para você que é estudante de jornalismo, já está mais uma informação importante. Quem trabalha em rádio ou televisão como jornalista, registro de jornalista, faz 5 horas por dia. O radialista faz 6 horas por dia. O locutor de rádio, veja bem, as expressões são muito específicas. Desde que nós tivemos o nosso código, ou seja, em 1978, mês de dezembro, a profissão foi regulamentada e aí muitos dos nomes foram trocados. As funções são mais ou menos parecidas. Então, eu, lá em 77, era diretor artístico da radiodifusora.
Quando veio a regulamentação, o meu cargo passou a ser coordenador artístico. Poxa, você foi rebaixado? Não, continuei fazendo a mesma coisa. Mas o diretor artístico passou a ser um cargo de televisão. O rádio não tem mais cargo de diretor artístico. Deixou de ter a partir desse momento. E por isso, até para diferenciar tempo de trabalho, duração, para fins de aposentadoria lá na frente, quanto tempo você presta de serviço diário para a empresa, a responsabilidade. Então, hoje, o que era diretor artístico de uma emissora de rádio passou a se chamar coordenador artístico. E o direção ficou para a televisão. O jornalista, como nós dissemos, tem a função no rádio de 5 horas. O radialista são todos somos radialistas porque trabalhamos em rádio ou em TV. Porém, o jornalista de rádio é diferente do jornalista de jornal impresso. Então, no rádio, o jornalista trabalha 5 horas, o locutor trabalha 5 horas, nem sempre ele fica 5 horas no ar. Em geral, quem faz horário corrido, chamado corrido, que fica anunciando música, desanunciando música, não é um trabalho tão cansativo, ele fica 4 horas no ar e 1 hora à disposição da emissora, se ele tiver uma segunda função, para gravar comerciais. Como ele já opera também, ele tem uma segunda função e um adicional. E assim vai. Ricardo, obrigado. Foi muito gostoso conversar, foi elucidativo esse papo, porque a gente sempre vai aprendendo e sempre que possível a gente aprende e repassa aquilo que a gente aprendeu para os amigos, para que eles fiquem sabendo se é bom, se não é bom, se vale a pena, se não é. Tem muitos deles que têm filhos que vão se interessar pelo rádio, que estão se interessando, e muitos dos interessados atuais estão fazendo faculdade, acompanham o nosso trabalho, esse gostoso bate-papo, repito, para aprender um pouquinho. Então foi bom demais ter você aqui, e até brevemente a gente se encontra em algum lugar, toma um café e mata a saudade dos bons tempos de Rádio Capital, por exemplo. Tá bom? Combinado, amigo. Olha, eu agradeço demais, foi maravilhoso bater um papo contigo, saudade, a gente fazia tempo que não se via. E além do mais, falar do rádio, né? Uma coisa maravilhosa, uma coisa que eu sempre sonhei e sempre ouvi falar teu nome quando eu ouvia a rádio, e de repente me tornar colega seu de empresa, colega de profissão, e ter esse prazer aqui de poder dar esse depoimento. Muito feliz, muito obrigado, e olha, vou guardar para sempre esse momento aqui. Muito obrigado pela participação. Você ajudou a escrever mais um pouquinho dessa grande história do rádio. Até breve. Até breve, que orgulho. Até mais. Tchau, tchau. Este foi o Ricardo Nonato, que conversou com a gente neste encontro gostoso da série Vozes do Brasil, que estamos comemorando os próximos 100 anos do rádio. E como nós já estamos quase nos estertores do horário, eu agradeço a sua participação. Repito que estamos sempre nas redes sociais, seja o YouTube, seja o Facebook, seja no Instagram, no LinkedIn e também no Radiofobia do nosso Léo Lopes. Um abraço a todos e com certeza voltaremos na semana que vem com mais um entrevistado, mais um gostoso bate-papo. Até lá.